Meus amigos santistas, o santista não tem um dia de paz. A gente estava perto aí da segunda vitória seguida, mas a gente acaba tomando um empate e, faz tempo que a gente não consegue vitórias seguidas. E o Santos, que no começo, a gente começou perdendo e aí consegue virar, então no começo esse empate não seria tão ruim, porque a gente começa atrás do placar, depois com a virada esse empate acaba se tornando catastrófico, ainda mais pelos resultados que tivemos nessa rodada. Muito prazer, eu sou artilheiro, tô aqui com o Gabriel. E aí, Gabriel? Tristeza, hein? O Santos não consegue dar alegria pro seu torcedor por muito tempo, né? Cara, jogo ruim, né? Jogo feio. Começamos atrás no placar, aí o Santos consegue a virada. Depois toma o gol, daquele jeito que a gente toma sempre, né? Que é bola aérea. Mais uma vez, né? Falhando em bola aérea. O cara subiu sozinho. Subiu sozinho na frente do Lampérez. Aí desanima, Gol né? de menino da Vila, né? Ex-menino da Vila. Que a gente Que não sempre toma comemorou, hein? também. Que não comemorou. Depois de muito tempo, a gente tem um menino da Vila, um ex-menino da Vila que faz gol no Santos e não comemora. Mas, cara, o que a gente pode tirar de bom da partida de hoje foi o desempenho do Lautaro, né? Que eu acho que pra mim foi o melhor em campo do Santos. Foi Sem muito dúvidas. bem. Mas hoje o Santos até teve bons momentos, mas assim, cara, não foi um jogo de muito brilho, não. Parece que o time tava meio acomodado hoje. O Santos, até tomar o gol ali, até os 30 minutos, era quem tinha, vamos dizer assim, o comando do jogo, por mais que não fosse um time que criou muitas oportunidades, mas teve ali algumas chances, do gol. Talvez a mais clara, aquela do Lautaro, e também depois teve a do Barreal, que quase passa por baixo das pernas do Cleiton. Então, é do Cleiton? É do Cleiton, né? Eu tô até confundindo o nome do goleiro, mas é o Cleiton mesmo. E aí quase sai o gol, mas o Cleiton consegue acabar defendendo de cu, né? E depois que o Santos toma o gol ali do Lucas Barbosa, inclusive eu e o Gabriel até observamos aqui, e eu acho que o João Schmidt acaba falhando, talvez o Alexis também, né? Não deu pra ver muito bem, mas acho que a gente nota que eles acabaram falhando ali. O Santos, depois que toma esse gol, acaba o jogo pro Santos no primeiro tempo. A gente teve mais 17 minutos de jogo praticamente, e o Santos não conseguiu fazer mais nada praticamente na partida. O Santos sentiu bastante esse gol. Era um Santos que começou mais tentando marcar a pressão, né, antes de tomar o gol e jogar no contra-ataque. E depois que toma o gol, o Bragantino tava com o resultado favorável, tava segurando o jogo, né, já tava satisfeito com 1 a 0 e o Santos precisava buscar o jogo e tinha muita dificuldade, né, não conseguia furar a defesa do Bragantino. No segundo tempo, o Santos vem sem mudanças, até porque o banco, a gente até comentou aqui na live que estamos fazendo, não brilhava os olhos do Vojvoda, não tinha ninguém para mudar, ainda mais pensando que talvez o Santos precisava ficar mais com a bola, não tinha ninguém com uma apuração técnica, né? E aí o Santos começa mal, né? Começa com aquele jogo meio modorrento, só que aí consegue o gol com o Lautaro, uma boa jogada do Souza, né? O Souza mostrando qualidade, que no primeiro tempo não foi muito bem, no segundo consegue achar ali o passe pro Lautaro, e o Lautaro, até falei aqui na live com o Gabriel também, que ele tem muitos méritos, que ele adianta o zagueiro, né, e faz um gol de centroavante. E depois disso, né, 4 minutos depois, o Santos faz a virada, né, o gol da virada com o Barreal, outra jogada do Lautaro, o Luan Pérez lança a bola, o Lautaro consegue ganhar no alto, depois conduz a bola, o defensor do Bragantino tenta derrubá-lo, ele continua com a bola e acha o Barreal, que faz uma boa jogada e também faz um belo gol. E aí o Santos começou, né, a ter mais as ações do jogo. Só que aí aos 77 o Santos toma o gol. E depois que o Santos tomou o gol, o Santos inexistiu em campo. Teve também um pênalti, que a gente tem que ser justo aqui, não marcado pro Bragantino, eu e o Gabriel concordamos que foi pênalti. Mas o Santos ele teve alguns bons momentos na partida, só que ainda achei pouco. Já dá pra ver que a gente falou que a gente tem realmente um treinador que teve algumas jogadas trabalhadas, até as 2 jogadas do gol não são jogadas por acaso, né? Tem um trabalho ali, principalmente o gol do Barreal, onde o Luan Pérez lança, o Lautaro ganha, consegue achar o Barreal. Mas realmente não foi uma partida inspiradora do Santos e o Santos não conseguiu ter o domínio total do jogo. E o Santos, em alguns momentos, teve dificuldade para conseguir atacar o Bragantino, principalmente quando esteve atrás do placar, né? No primeiro tempo. E depois, quando toma o empate no segundo tempo, o Santos desmorona. Tem a falha ali, né, Gabriel? Que tem que ser falada
que nem você falou aqui no começo, da bola aérea, que o Santos já há anos já toma muitos gols de bola aérea, e hoje não foi diferente. O Luan Pérez deixa o Pedro Henrique subir sozinho, o Pedro Henrique sobe bem, e acaba fazendo o gol de empate, que foi bem amargo pro Santos, como eu falei ali no começo, né? O Santos começa atrás do placar, então um empate talvez, né, a gente pensando que o Santos começou perdendo, não seria tão ruim, por mais que hoje a vitória que importava muito pela rodada. Mas aí depois que o Santos vira, tomar esse empate acaba ficando muito amargo. Eu tava dando uma olhada aqui nas rodadas, nas próximas, né? Hoje era um jogo pra pontuar, né? Pontuamos mas com o andar do jogo a gente podia ter pontuado os 3, né? E aí esse golzinho de cabeça numa falha que a gente já conhece, cara, a gente já conhece. E no lance do gol, no lance que dá o escanteio, eu vinha comentando, né, que o Santos tava fazendo umas faltas bobas de entradinha ali da área, que gerava já uns cruzamentos perigosos, né? E não tinha necessidade dessas faltas ali que o Santos adora fazer, né? Essas faltas perto da área que dá pro cara fazer o chuveirinho, né? E aí gerou escanteio e gol dos caras. E olhando aqui, cara, a tabela, se tivesse pontuado os 3 hoje, a gente ia lá pro 13º colocado. Ia se afastar legal da zona. Mas, né, conseguimos empatar com o Red Bull. Tudo bem, jogo fora de casa, não é pra tanta tristeza assim, mas do jeito que foi a partida, né? Que é o que desanima, porque a gente jogou bem. Eu acho que o Santos foi melhor que o Red Bull. Um jogo feio, mas no fundo eu acho que o Santos foi melhor que o Red Bull e mereceu ter ganhado, mas não ganhou. E agora na próxima rodada a gente tem o Grêmio, que eu achava confronto direto, cara, mas o Grêmio já tá lá em cima, velho. O Grêmio já tá em 10º colocado, já 32 pontos. Mas não tem uma diferença tão grande, não. É meio que Não um é, confronto direto. tá muito Santos embolado. ganha. A tabela tá toda embolada aqui. Então, falando de tabela, deixa eu ver se consigo mostrar pro pessoal aqui, ó. A situação tá o seguinte. Ó, se o Santos ganhar hoje, o que o Gabriel tava falando é o quê? Aqui, ó. O Santos tá com 27. Se ganha, ia a 29, né? Porque deixou de ganhar 2 pontos. Então o Santos ocuparia, por enquanto, esse lugar do Ceará. O Ceará ainda joga na rodada, né? Ele joga amanhã contra o São Paulo, na segunda-feira. Mas, em tese, o São Paulo joga em casa e deve ganhar. Então o Santos manteria realmente essa 13ª colocação. Agora, com esse empate, o Santos todos de baixo já jogaram, então o Santos ainda dorme essa rodada fora da zona. Mas, e tá a 5 pontos, né, de diferença, ainda tem uma gordurinha, mas, né, o Santos é o primeiro ali, beirando a zona. Então, o jogo contra o Grêmio, que já era importante, que já não poderia perder esse ponto, acaba ficando ainda mais. E o Grêmio, né, ele acabou se beneficiando muito pela vitória que ele teve contra o Inter, tem isso também. Então, ele consegue 3 pontos contra o Inter fora de casa, e ele ganha do Vitória e ele dá esse salto. Realmente tem uma diferença de 5 pontos também da gente pro Grêmio. Então, acho que eu posso concordar contigo que o Grêmio consegue dar um respiro que a gente esperava o Santos também conseguir dar esse respiro, né? Que o Santos, em algumas rodadas, teve essa chance, mas não conseguiu aproveitar. A gente perdeu muito tempo com o Kleber Xavier, eu falei isso no outro vídeo. Então. Perdeu muito tempo, a gente que teve de rodadas que a gente poderia ter dado esse respiro. Ó, o próximo jogo é contra o Grêmio. Aí depois é o Corinthians. Ceará. Acho que é Ceará. Ceará fora de casa, complicado. E aí Corinthians em casa, clássico, complicado, mas como eu disse, clássico em casa tem que ganhar, né? E o Corinthians, cara, tá no bolo, tá? O Corinthians tá 29 pontos. Sim. Tá no bolo também. Tá embaçado. São jogos complicados, mas o Santos, ele tem que ganhar dentro de casa. Se for a estratégia de pelo menos conseguir um ponto fora, o Santos vai ter que ganhar todos os jogos dentro de casa, entendeu? Então o Santos pega ainda dentro de casa o Grêmio, o Corinthians, o Vitória, Fortaleza, Palmeiras. O Mirassol, o Palmeiras, né, lá ainda do primeiro turno, o Sport e o Cruzeiro. Ou seja, se a estratégia do Santos for a gente vai empatar fora, que é uma estratégia talvez um pouco arriscada, mas beleza, vai ter que ganhar todos os jogos dentro de casa, até porque a maioria são confrontos diretos, né? Corinthians, que tá ali numa parte parecida do Santos na tabela, Vitória, que tá atrás do Santos e na beiradinha ali, Fortaleza, que também tá ali muito próximo do Santos, né, com poucos pontos de diferença, e aí tem o Mirassol, que já é um adversário que tá mais acima, e o Cruzeiro também, que tá mais acima, e o Sport, que, né, aqui já deve estar rebaixado, praticamente já tá rebaixado, e nessa rodada aqui, a 35ª rodada, ele já deve estar rebaixado.
Mas, vamos jogador a jogador, Gabriel? Deixa eu achar aqui o time do Santos. Pra gente poder dar as notas aí pros jogadores. Ó, Gabriel Brazão, hoje o que foi no gol ele não conseguiu evitar, não eram gols também que a gente fala, nossa, eram gols evitáveis. Foi um cara a cara contra o Lucas Barbosa, e uma cabeçada que foi, até tu falou aqui na transmissão, um chute. Então, faltou um milagre, talvez? Não dá pra ficar exigindo sempre milagre do Brazão. Como ele tomou 2 gols e não conseguiu fazer nenhum milagre, eu vou dar uma nota 6 pra ele. Não teve culpa nos gols, mas também não conseguiu evitar, né, fazer um milagre. Que a gente espera do Brazão. 6 também pro Brazão. O lance do Lucas Barbosa lá, ele já teve vários desses que o cara cai cara a cara, né? E ele acaba conseguindo defender, seja por cima, seja o cara chutar no meio. Hoje não conseguiu, acontece. E o segundo gol não teve chance, cara. O maluco subiu lá no 20º andar e deu uma pedrada de cabeça. Mas goleiro, ele serve pra pegar bola fácil e bola difícil também, né? Ele não conseguiu pegar hoje. Já pegou muito. Nota 6 pro Brazão. O Mike, pra mim, fez uma partida regular. Mais uma partida mediana. Pra mim, uma nota 5,5 pro Mike. Ele, pelo salário que ele ganha, ele deveria apresentar mais. Fez uma partida bem meia boca. Não comprometeu, mas também não ajudou muito. Então, eu espero mais do Mike. E até agora não tá dando pra contar muito com o Mike. Eu vou de uma partida 4 pro Mike. Não brilha no ataque, não brilha na defesa. O primeiro gol é do lado dele. A jogada ali que sai, né? Mas não foi a culpa dele. Não foi culpa dele, mas tá ali, né? Ele não brilha na defesa, não brilha no ataque. Não, sim, concordo. Eu vou de... Vai 4 aí pro Mike. Alexis Duarte. Então, o Alexis, a gente... Naquele primeiro gol, talvez ele tenha falhado, que ele acaba deixando espaço, né? O João Schmidt... Ele e o João Schmidt estavam ali próximos do Lucas Barbosa, e eles deixam o Barbosa passar, né? O Barbosa consegue passar com certa facilidade. No resto, ele foi um zagueiro ok. Achei ele até confiante. O Santos toma o gol ali de cabeça, é verdade, mas ele não teve a culpa, porque aquele jogador ali era do Luan Pérez. Eu vou dar uma nota 6 aí pro Alexis Duarte. Eu acho que no primeiro gol ele tem uma certa falha, por mais que o jogador que estava realmente acompanhando o Schmidt, que estava acompanhando o Lucas Braga era o Schmidt, então acho que a falha maior é do Schmidt. Só que o Alexis Duarte, o Lucas Braga passa. O Lucas Barbosa passa na frente dele. Então acho que ele poderia ter feito alguma ação. Então, por isso uma nota 6 aí, mas acho que pode ser um bom zagueiro. Espero. Tenho esperanças, mas não apresentou nada demais. Hoje, também não teve muito destaque o Alexis aí, uma estreia tímida, né? Talvez um 5,5 até. Aí, padrão. Eu vou de um 5. Luan Pérez, que eu tava... Partida ruim do Luan hoje, então, velho. eu tava elogiando o Luan Pérez na transmissão, né? Falando que ele vinha sendo um destaque com o Vojvoda, mas hoje ele até participa do segundo gol, né? Que ele dá o lançamento pro Lautaro, mas ele acaba falhando no segundo gol. Então, ele faz o pênalti, que eu e o Gabriel acreditamos ali que foi pênalti. Então, teve o pênalti, teve a falha no gol, ele não se mostrou muito confiante também em alguns momentos. Pra mim, uma nota 3,5 pro Luan Pérez. Contigo, 3,5. Exatamente Souza, isso, cara. Uma partida fraca. A última ele foi excelente, né? A gente veio falando do como tu melhorou o Luan Pérez. E hoje uma partida ruim acontece, né? Nota 3,5 pra ele. Souza também teve uma partida de altos e baixos, né? No primeiro tempo dele foi amarelado logo no começo. No primeiro tempo meio tímido ali. Mas no segundo tempo cresceu muito e faz o lance do primeiro gol, né? Com uma assistência excelente. É o que a gente espera do Souza, que no ataque ele consiga fazer coisas que o Escobar não faz, né? E defensiva não é tanta dele, infelizmente, né? Então a gente sente falta do Escobar defensivamente e sente falta do Souza na parte ofensiva. E na parte ofensiva hoje ele foi bem. Vou de uma nota 5,5 pro Souza aí. 5,5, 6, eu acho. 6 pela assistência. Sigo o depois relator. ele sai com cãibra, né? Eu acho que o Souza, ele teve uma partida ok, né? Ele vai muito bem no lance do gol, do primeiro gol ali, ele dá um belo passe. Mas no primeiro tempo ele não foi tão bem, né? Tem isso. Ele sofreu um pouco na defesa, tanto é que muito no começo ele acaba falhando, né? Caraca, meu pai chamou aqui, já me perdi meu raciocínio. Caraca. Tava falando o quê? Falhando? Souza. Falhando o Souza, falhou no primeiro lance? No primeiro tempo. Não, o cartão, tudo. Eu queria falar do cartão amarelo do Souza. Ele acaba falhando ali no cartão, né? Ele acaba tomando um cartão cedo, ele acaba sofrendo também um pouco pela esquerda, né? E aí, no segundo tempo ele vem bem, assim como o time do Santos acaba melhorando, ele também melhorou um pouco. E ele foi muito importante ofensivamente, principalmente no lance do gol, que ele dá um belo passe. Então acho que vou dar até um 6,5 pro Souza. Acho que foi uma partida ok. 6. Foi uma partida ok dele.
mas é um moleque prodígio. Eu acho que com essa partida ele ainda não ganha a vaga do Escobar. Muita gente falava, né? Dependendo da partida que o Souza fizer, talvez ele ganhe a vaga. Eu acho que com essa partida de hoje, mesmo com assistência, eu acho que o Vojvoda ainda vai optar pelo Escobar, mas qualquer um dos dois que jogar, pra mim vai estar ok, tá? Agora, João Schmidt, Gabriel. João Schmidt, que pra mim foi o principal culpado no primeiro gol, né? Ele acaba não conseguindo acompanhar o Lucas Barbosa, mas fora isso, o João Schmidt fez uma boa partida, conseguiu distribuir ali no meio campo, marcou bem, às vezes apareceu até no ataque. Eu vou dar uma nota 6,5 pro João Schmidt, apesar da falha ali, ele foi ok, né? Ele conseguiu criar bem ali no meio campo. Eu tô contigo nessa, 6,5 pro Schmidt. Eu acho que. Não sei se foi uma falha, velho, dele no primeiro gol, mas eu acho que ele poderia ter evitado também. Passa por muita gente, inclusive o Souza, pra mim, também poderia ter evitado o gol, tá? Não sei. Eu falei diversas vezes na live que eu acho que se ele tenta tirar a bola do Lucas Barbosa de direita, ele consegue tirar a bola. Ele tenta posicionar pra esquerda, perde o time e aí a bola já tava dentro do gol, né? Tem que ser rápido nesse tipo de lance pra conseguir tirar aquela bola em cima da linha. E o João Schmidt também não foi bem nesse lance. Mas depois o João Schmidt fez uma boa partida, cara. Eu acho que tanto o João quanto o Zé Rafael foram bem ali na volância. Eu vou de 6,5 também pro João. E já vou me adiantar pro Zé Rafael também um 6,5. Eu acho que o Zé Rafael, ele peca muitas vezes quando ele tá no ataque em decisões, assim, às vezes. Tipo assim, a última decisão. A bola sobrou no pé do Zé Rafael na frente do gol. Ele tem que chutar, ele tem que tocar. Quando ele tem que chutar, ele toca. Quando ele tem que tocar, ele chuta. E aí ele erra. Mas defensivamente, o Zé Rafael é um jogadoraço. Acho que o Zé Rafael fez também uma partida boa. Ele não teve falha, né? Ele teve ali no ataque um erro, que a gente até apontou aqui na live, que ele tenta dar o passe pro Lautaro, se conseguisse passar. Era um baita passe, mas ele podia chutar, né? Talvez ele deveria ter chutado. Mas ele telegrafou muito, isso que me estressou, porque ele, se tu olhar na transmissão, ele tá toda hora olhando pro Lautaro aqui, ó, e o gol aberto, pô, o zagueiro viu ele queria tocar. Sim, no geral ele fez pra mim uma boa partida, então acho que 6,75 o Poé. Vou até deixar a nota mais quebrada. Bom, nosso querido Rolhazer, que a gente gosta muito aqui no canal, mas hoje vamos ter que criticar o Rolhazer, que fez uma partida ruim, talvez uma das piores dele pelo Santos. No primeiro tempo, ele perdeu uma bola ali que ele perde no meio campo. Ele não volta, ele fica de braços cruzados, ele perde a bola e simplesmente abandona a jogada. Algo que ele já tinha feito lá atrás e tinha parado com isso, mas hoje ele fez. Isso irrita um pouco, né? Era um contra-ataque perigoso. Então, ele não conseguiu dar uma dinâmica muito boa pro meio campo do Santos. Em um momento ou outro ele conseguiu, mas muito pouco. Ele tentou até alguns passes e aproximações com o Barreal, só que foram passes bonitos, só que não levou uma objetividade. O Santos não conseguiu um ataque com esses passes. Ele tava jogando muito recuado também, isso daí acabou pesando um pouco. Tem a questão que o Gabriel até falou aqui na live, que ele sentiu o joelho durante a semana, então isso daí pode ter pesado um pouco, mas foi uma partida ruim do Roleze, tá? Então uma nota 5 pro Roleze, 5. Tá cortando um pouco o seu áudio, mas Tá cortando? Eu vou reforçar aqui, que você deve ter falado do que ele tava sentindo. O Roleze tá sentindo o joelho. Sentiu desconforto, o Musetti falou essa semana. Então eu acho que isso também justifica um pouco a partida dele hoje, que eu também achei que foi bem abaixo. Teve alguns momentos interessantes, mas no geral foi mais negativos do que positivo. Tu deu nota 5 pra ele? Eu vou de 4,5 pro Roleze. Hoje não deu. Eu sou fã, hein? Já falei que é craque, mas hoje não tenho o que falar. Eu não curti a partida dele. E o Barreal também não vinha fazendo uma grande partida, mas faz o gol, né? Sim. Depois faz um belo gol, inclusive, né? Com calma ali. Um gol que o Guilherme erraria, né? A gente falou aqui na live. E aí, por causa do gol, ele vai pra uma nota 6. Mas por causa do gol. Porque se tirar o gol do Barreal, acho que a partida dele tava igualzinho do Roleze ali, viu? Eu acho que o Barreal realmente alternou entre maus e bons momentos, mas muito mais em maus momentos, né? Acho que realmente, como tu falou, a questão do gol foi o grande destaque dele na partida. Mas por ser um gol importante, né? Que até então vinha dando a vitória e deu empate pro Santos, que pode ser um pontinho importante, eu vou dar um 6,5 pro Barreal. Eu até falei aqui pro Artilheiro Gabriel... do Santos no campeonato, tá? Acabei de confirmar aqui. Então. 6 gols. Ele vem fazendo gols aí importantes em alguns momentos, né? Vem aparecendo. E eu até falei pro Gabriel que pra mim ele é um Guilherme um pouco mais técnico. Ele erra muito nas tomadas de decisão, assim como o Guilherme, mas ele tem uma técnica. E esse gol que ele fez, dando meio que uma chapadinha ali, né? Uma cavadinha meio chapada, o Guilherme dificilmente faria. Então, ele tem essa técnica mais apurada, só que não foi uma partida brilhante, longe disso, e eu acho que hoje o único jogador que se destacou mesmo foi o Lautaro. Agora, Guilherme, Gabriel,
nosso querido Guilherme S. Mal, hein? Vamos. Poupa tempo, né? Eu quero poupar tempo pra também não ficar. Erra muito. Como toda sempre, hora, né? Muitas É. tomadas de decisões erradas. A gente vai contar aqui em Ainda, próximas lives quantos erros o Guilherme vai ter. Né? Hoje a gente não contou. ainda falei aqui na live, falei, mano, hoje tá cara de gol do Guilherme. Quando ele faz partidas horríveis como a de hoje, ele costuma fazer gol pra apagar, né? Como o Barreal fez hoje. Mas nem hoje nem isso ele conseguiu fazer, né? Só estressou mesmo. Vou poupar tempo, nota 4 aí pro Guilherme também. E agora nosso Lautaro, né? Nosso Bagre Tauro, que, pô, fez o gol e deu a assistência, então foi extremamente importante no jogo. Além disso, participou muito na questão que a gente sempre destaca aqui, né? Acho que é o ponto principal dele, que é a dedicação de correr, de tentar marcar ali a pressão. Então ele se destacou nessa questão e, além disso, teve um posicionamento muito bom no primeiro gol, né? Eu até falei aqui na época do Souza. O Souza dá um bom passe ali, lança pro Lautaro, e o Lautaro consegue se antecipar do zagueiro, tem um gol realmente de centroavante. E na jogada do segundo gol, o Luan Pérez lança pra ele consegue ganhar no alto, deixa o Barreal na cara do gol e o Barreal faz o gol. Então, realmente, uma partida muito boa do Lautaro, pra mim, o melhor em campo hoje. Vou dar uma nota aí, 8 pro nosso Lautaro aí. Eu vou com a nota 8 também. O gol, assistência, movimentou bastante, participativo. Ele ainda poderia ter feito 2 gols, né? No primeiro tempo ele tem um bom chute, ele tem um lance ali com um bom lance do Rolês, um dos poucos ali da partida dele, que ele acaba errando o chute. Mas foi uma boa partida do Lautaro, nota 8. O Lautaro que pra mim tá sendo como é que fala? Surpresa? Melhor que a encomenda, né? Uma entrega melhor que a encomenda, porque eu tava esperando uma coisa muito pior do que ele vem entregando. Eu sei que você não é um grande fã dele. Eu também não sou nenhum grande fã dele, mas assim, o que eu esperava dele, ele tá entregando muito mais, entendeu? Então isso tá sendo uma boa surpresa o Lautaro até o momento. Não, e a partida dele hoje não tem como falar que ele foi mal, entendeu? Não tem como realmente criticar o Lautaro. Hoje ele foi importantíssimo, né? Tiquinho. E assim, cara, a gente pode falar, pra poder falar da galera que entrou. Uhum. Todo mundo foi mal. A gente fez aqui a live da partida e eu digo sobre o banco, né? Eu falo, cara, o Santos, olha o banco do Santos, é tenebroso, né? As opções. E de fato, quando o Santos faz a substituição, que a gente tá ganhando de 2-1, o Vojvoda começa a colocar as peças do banco, o Santos toma o gol e depois não consegue reagir mais. Por quê? Porque a galera que tá vindo do banco, ele não consegue. Nossos titulares já não são o supra-sumo da bola. A galera do banco é muito menos, então a gente não conseguiu manter. É culpa do Vojvoda que mexeu? Mal? Não, porque ele não tem peça. Opção. Ele não tem opção. O maluco sofre cãibra, o outro tá com dor no joelho. Uma das melhores opções que é o bom tempo tá machucado, né? Um outro tá exausto. Então, cara, o que ele vai fazer? Ele vai botar os caras aí, a gente cai nessa. Então a gente não tem elenco. Novamente, escancarando aí a péssima janela do Santos, porque a gente não tem elenco. Os caras que entraram, ninguém conseguiu resolver nada, né? Tiquinho. Tiquinho hoje fez até a gente falou, o Tiquinho vem melhorando com o Vojvoda, né? Do que vem apresentado, mas também não é nem nada nem perto do que a gente esperava do Tiquinho, do que a gente já. O salário que ele ganha. Jogou de bola, do salário que ele ganha. Hoje não resolveu nada, não Cabadeiro teve a chance Bagre. que ele falou que ele tem que guardar, né? Cabadeiro cada vez mais se cravando como Bagre. Igor Vinícius foi improvisado. Então não dá nem pra improvisado na esquerda, e o Bilal Brahimi já apresentou pra gente que seu bem, Bagre. Que é o grande cabacheiro. E aí eu te falo, hein, Gabriel, a gente até falou aqui na live, né? Cara, a gente pode estar se precipitando? Pode, mas dificilmente. Lá no começo, eu e o Gabriel, a gente teve o feeling já do Cabadeiro, que ele parecia ser um jogador que não tinha lá o maior requinte com a bola. Cortou muito seu áudio. Uhum. Não, eu falei que no jogo contra o Bahia, a gente já tinha percebido que o Cabadeiro, ele não era o cara com o maior requinte com a bola. Então eu acho que dificilmente a gente vai errar sobre o Bilal Brahimi, né? Eu acho que ele não tem realmente esse requinte e isso me preocupa. E se ele realmente não tivesse requinte, por que foi contratado, né? Pra encher a folha salarial do Santos? Agora eu te pergunto. Só pra poder povoar mais um ali que vai dominar a bola e, sei lá, quem sabe fazer alguma coisa. Porque hoje, velho, cara, ele teve um chute bunda e teve um lance que ele tentou cruzar, saiu com a bola. Chutar, sei lá o que ele quis fazer. Na lateral. Um outro que ele saiu com a bola andando. Preocupante. Assim, eu já não esperava muita coisa, né? É um cara que veio lá do início da França, de contrato rescindido. Né? Um maluco que a gente nunca viu falar na vida, mas fala, pô, às vezes, né, lá no Scout, mas Scout do Santos, eu te falar, você mesmo disse na live, hein? Preocupante. Então, preocupante. Eu até tava falando pro Gabriel, pô, o Scout do Santos, não sei se é culpa deles, né, se não deixam eles atuar,
Mas até agora, qual foi a grande contratação que o Scout trouxe? Né? Ainda mais pensando em custo-benefício. Porque a gente tem o Rolheiser, que pra mim é um baita achado, só que o Botafogo já tava de olho, tinha outros times de olho aqui no Brasil. Agora, por exemplo, que nem o Botafogo fez, de Cortou. acharam... Botafogo já tava de olho. No Rolheiser, o Botafogo já tava de olho no Uhum. Rolheiser. Então meio que já era um cara mapeado ali. Agora, fazer que nem o Botafogo fez, de ir no Igor Jesus da vida, o Santos ainda não conseguiu. Então não sei até onde o Scout tá tendo essa liberdade. Agora vamos de Vojvoda, Gabriel? Então, foi o que Nosso eu falei Juan pra Pablo você. Vojvoda. Mexeu mal, mas mexeu mal porque o que tem. Sim. É Mas as peças que tem ali no banco. e o time em E campo assim, não, o não me time, o agradou time, tanto. o time também hoje não me agradou tanto, mas assim, foi uma partida feia no geral, mas ainda assim o Santos foi superior que o Bragantino. E volta pro segundo tempo sendo melhor, e conseguindo virar o Consegue a jogo. virada. Quando ele começa a mexer nas peças, porque o jogador cansa, o jogador tá sentindo, e blá blá blá, o Santos começa a tomar pressão, toma o gol e aí já não tem mais o poder de reação, porque os jogadores que entraram já não são, né, do mesmo nível daqueles que estavam jogando, né? Jogadores que têm calibre de conseguir mudar a partida. Então, é culpa dele isso? Não é. É o elenco que ele tem na mão, né? E, enfim. Hoje, a nota do Voivoda pra mim, acho que vai pra 5,5. É. Cara, uma coisa é certa. Com o Vojvoda a gente tem um técnico. A gente vai ter algumas tentativas, né? A gente, por exemplo, se hoje fosse empate, nessa mesma situação aqui, que o Santos tá na tabela e tal, com o Kleber Xavier, e a gente ainda tivesse com o Kleber Xavier, seria desesperador, né? Porque eu não sei nem se a gente estaria com essa pontuação, tem esse ponto. O detalhe, a gente não teria empatado com o Red Bull com o Kleber Xavier. A gente Então. teria perdido esse jogo claramente. Agora, a gente, Claramente. né, em tese, um jogo que o Santos precisava ganhar, por mais que é fora de casa, muito pela rodada, o Santos precisava ganhar. Mas beleza, empata, que não é um resultado também catastrófico, até porque o Santos continua fora da zona nessa rodada, pelo menos. E aí a gente tem a esperança de um Vojvoda, né, que ele mostra Dá uma algo. afastada, dá uma afastada do teu mic aí. Tá muito perto? Tá É porque tá cortando. estranho, mas aqui não tá, não tá estourando. Ah, tá, então beleza. Não sei se só tá cortando pra mim, né? Mas enfim, pra Aham. gente ver no vídeo. Mas é isso, cara, o Vojvoda, ele dá pelo menos uma esperança, né? A gente vê que a gente tem um técnico que ele tenta durante o jogo e que é um time que, como eu falei aqui no começo, o Santos, ele nos gols, ele teve alguma jogada ali por trás. O Santos, ele em alguns momentos da partida marcou pressão. Ele teve em alguns momentos aquele perde e pressiona. E como você falou, o Santos foi melhor que o Bragantino, né? Teve o possível pênalti que não foi marcado, e o Santos vacilou em dois momentos, mas foi praticamente isso que o Bragantino criou na partida. O Santos ainda teve mais algumas chances, por mais, né, que foi pouco. Só que, como a gente tem um treinador hoje, esse empate talvez não seja tão mal visto. Porque eu acredito que com o Vojvoda a gente vai voltar com a força na Vila, tanto é que a gente ganhou de São Paulo, eu espero que a gente consiga essa próxima vitória contra o Grêmio. Então, se a gente conseguir pontuar fora, seja com empate ou até mesmo com uma vitória em um jogo ou outro, e dentro de casa a gente conseguir sempre os 3 pontos, que é a obrigação do Santos, de fazer a Vila de novo, né, aquele alçapão, de fazer o poder da Vila pesar, eu acho que o torcedor ele fica um pouco mais tranquilo por ter um treinador. Agora, se ainda fosse o Kleber, Ah, aí seria preocupante. não, sem dúvida. Eu vou te falar, eu tô triste pelo resultado hoje. Eu Sim. acho que hoje a gente não podia ter empatado, a gente tinha que ter ganhado. Mas sempre quando eu penso que o nosso treinador é o Voivoda e que o time tem melhorado a cada rodada, não me desanima, tá? Eu tô confiante que a gente vai conseguir sair dessa situação. Tem ainda muito campeonato pela frente, tem muita coisa pra acontecer ainda. Agora a gente tem que torcer, né? E parar com essas lesões, né? Porque se o Rolheiser tá sentindo incômodo do joelho e isso se agravar por uma lesão, É aí a gente complicado. vai ter um problema, porque a gente vai estar sem Neymar e sem Rolheiser, que são dois caras de altíssima qualidade pra poder fazer a bola chegar no ataque, né? Tanto que quando sai tanto o Rolheiser, quando sai tanto o Neymar, o Santos piora. Né? Uhum. Hoje o Rolheiser não vinha fazer uma grande partida, mas depois que ele sai, junto ali com o Barreal e o Lautaro, que eram os caras que estavam também correndo ali, o Santos decaiu, né? É, é isso. Eu espero que a gente volte aqui na quarta-feira mais felizes, né? E espero com uma vitória contra o Grêmio, que é fundamental, né? Até porque a situação na tabela tá preocupante pro Santos, por mais que tenha uma diferença entre o primeiro da zona e o Santos é o time que tá ali na primeira colocação fora da zona, então tá com a água batendo na bunda, né? Então o Santos precisa prestar atenção
E eu espero que o Santos consiga dominar o jogo contra o Grêmio, aproveite as oportunidades e consiga criar mais do que criou hoje. A gente sabe que é um jogo fora de casa que é mais difícil, mas contra o Grêmio a gente espera que o Santos consiga imprimir um pouco mais de ritmo. Cortou demais aqui pra mim. Cortou? Ah, não sei. Uhum. Mas aqui Deixa eu ver se tá normal. Mas é isso. Bom, comenta aí o que você achou da partida. Se você ficou satisfeito. Acho que satisfeito é difícil, né? Mas o que você achou do jogo em geral. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu!